Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, Paty da Casos. E também, se caso você pode ajudar, se você tem interesse em ajudar, tá aqui o linkzinho do Apoia-se para você ser membro desse canal. Se você participar aqui do Apoia-se fazendo a sua doação mensal, você também pode se tornar o meu melhor amigo lá no Close Friends lá do Instagram, onde você vai ter o acesso a stories exclusivos, né? Vai entrar para a minha lista de melhores amigos. Lembrando que às vezes eu não consigo identificar quem entrou no Apoia-se, então se você tiver interesse em entrar lá nos meus melhores amigos, faz o Apoia-se, me chama lá no direct e me avisa lá, ó, eu sou do e-mail tal que fiz o cadastro no Apoia-se, que daí eu te identifico e te coloco nos melhores amigos. Agora vamos pro vídeo de hoje, que esse vídeo ele não tá nem um pouquinho leve. No dia 12 de agosto de 2021, lá em Devon, eu acho que é assim, lá na Inglaterra, às 6h11 da tarde, a polícia recebe um chamado. A polícia recebeu um chamado sobre tiros que estavam sendo disparados dentro de uma casa. A casa pertencia a Jake Davison, de 22 anos. Ele tinha matado a sua mãe, de 51 anos, após uma discussão. Jack Davison, então, saiu da sua casa e atirou e matou uma menina de 3 anos e o seu pai, de 43 anos, que estavam pela rua. Em seguida, ele feriu uma mulher de 53 anos e o seu filho, de 33, e logo depois ele se dirigiu a um parque ali próximo e matou um outro senhor, um senhor de 59 anos de idade. Jake, então, continuou caminhando pelas ruas da cidade, onde ele viu uma mulher de 66 anos e atirou contra ela. E antes disso, ele passou por um morador, por um vizinho que estava ali por perto. Ele olhou para essa pessoa e não o matou e ainda disse a seguinte frase: "Não há com que se preocupar, cara. Ele atira em si mesmo." As testemunhas que estavam por ali, que viram, que presenciaram esse terror, relataram para a polícia que o Jake, ele caminhava no momento que ele matava as pessoas, ele estava caminhando na rua com a sua espingarda, como se fosse um soldado marchando, literalmente como se fosse um soldado marchando. Também falaram que ele estava com uma expressão vazia. Eu vou contar um pouquinho sobre esse tal Jake, por que que ele fez isso. Eu acho que o porquê a gente nunca vai conseguir entrar na mente e entender o porquê que uma pessoa faz uma coisa dessas, mas eu vou contar um pouquinho sobre ele, pra gente conhecer um pouquinho da história desse cara. Jake, ele era um aprendiz de operador de guindaste em uma empresa de segurança. Antes de cometer esses atos horríveis, o Jake, ele era uma pessoa totalmente isolada no mundo dele. Ele era um cara que ele morava com a mãe e ele vivia no mundinho dele, dentro do quarto dele, isolado do mundo, fora a hora que ele saía para trabalhar. Mas ele vivia muito obcecado pela internet e vivia muito dentro da internet. Ele tinha um canal no YouTube. Lá no YouTube, o nome do canal desse Jake estava como Professor Waffle. E o canal dele tinha em torno de 72 seguidores e em torno de 8 vídeos. O último vídeo dele se resume praticamente em choradeira. Se mostra como um jovem mentalmente instável que encontrou a internet ali como um portal para poder descarregar todo o ódio, todos os pensamentos que ele tinha em relação ao mundo. No YouTube ele falava abertamente e deixava exposto todos os problemas que ele tinha e as frustrações que ele tinha, e principalmente a maior parte dessa frustração que ele falava abertamente lá era sobre o ódio que ele tinha sobre as mulheres e o ódio que ele tinha de si mesmo. Ele ia pro YouTube e ele falava todas as coisas ruins que ele achava dele. Ele se intitulava como feio, como gordo. Ele falava que ele era muito frustrado por ter 22 anos, ainda morar com a mãe e ainda ser virgem. Dizia que as garotas, elas não ligavam para ele. Enfim, ele destilava toda a sua frustração, todo o seu ódio lá nos seus vídeos. Ele tinha um perfil no Reddit também, e eu vou ler pra vocês uma das postagens que ele fez lá. Tente ser um macho sexualmente frustrado e autista, desempregado, com toneladas de problemas de saúde e nenhum círculo social.
preso em uma casa do governo com a minha mãe nojenta e abusiva por anos, tendo perdido tanta coisa na vida. E depois volta e me disse: você não é negativo. Porém, segundo testemunhas, familiares, a mãe do Jake, ela não era uma mulher abusiva. Muito pelo contrário, ela era uma mulher que ela sempre tentou salvar o filho e ajudar o filho, inclusive. Ela tentou por muito tempo ajuda psiquiátrica para ele. Porém, depois de um determinado período, que foi quando ele mergulhou nesse mundo da internet, esse mundo online, e passou a fazer esses vídeos e destilar o ódio por lá, ela não conseguiu mais ter controle sobre ele. Ele era tão assim, pra você ter uma ideia, ele era tão inconveniente, tão agressivo nas palavras, que em uma época ele chegou a ter o perfil do Reddit dele banido, porque ele estava ofendendo muito. Não consegui achar que ofensa que ele fez, não consegui localizar, mas ele ofendeu tanto uma menina que era de menor, que tinha 16 anos, mesmo se não fosse de menor, enfim, mas ele teve a conta banida por isso. Dentro de casa, as discussões com a mãe eram cada vez mais frequentes e normalmente, segundo testemunhas que conversavam, sobre isso com a mãe dele, os motivos eram motivos que às vezes nem ela mesma entendia, porque ele tinha surtos de ódio, surtos de raiva do nada e partia pra cima da mãe dele com xingamentos. E não sei dizer pra vocês se ele chegou a agredir a mãe dele, mas a matou, então talvez até a agressão de repente pode ter rolado. E mesmo com todos esses pensamentos delirantes, com todo esse comportamento, com essa instabilidade emocional, o Jake ele conseguiu lá na Inglaterra uma licença para comprar armas de fogo. E após isso ele foi lá, comprou sua arma, e o final dessa história vocês já sabem bem, Eu achei esse caso, assim, é recente, de 2021. Achei bem interessante de trazer aqui pra vocês. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, Paty da Casos, e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!